Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Gleison e esse é o meu canal GWS Manutenções. E já vou começar falando aqui para vocês, passei um longo período sem postar vídeo aqui no canal, mas finalmente consegui voltar e foi por um bom motivo. Já vou dar um spoiler aqui. Olha só, cenário novo. Isso mesmo, galera. Resolvi fazer uma reforma nessa oficina, mas a grande correria acabou atrasando, mas finalmente valeu a pena. Vou mostrar para vocês aí um pouquinho de como foi a reforma da minha oficina aqui, o que eu fiz para deixar ela nessas condições e como ela realmente ficou. Então, se você quer ver certinho como ficou tudo, assista esse vídeo até o final, que vai valer a pena. Beleza? Então, roda aí para vocês verem. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o processo de desmontagem da minha oficina, processo de reforma. Como vocês podem ver, eu tinha bastante coisa acumulada aí. Muitas dessas coisas eu não estava mais usando, mas estava juntando bastante coisa. Então resolvi remover tudo que eu tinha aí. Demorei bastante tempo para fazer isso. Removi máquinas, removi as tábuas da prateleira, removi furadeira, o torno. Aí resolvi remover também as gavetas. Era muita coisa que eu fui acumulando ao longo dos tempos e nisso estava ruim já de trabalhar, já não estava mais confortável, porque estava apertado o espaço, estava incomodando aquela poluição visual. Então removi tudo aí, inclusive a prateleira que tinha lá dentro para ganhar espaço. Resolvi também mexer no meu painel de ferramentas, ele já estava pequeno, não estava comportando mais a quantidade de ferramentas que eu tinha. Então tirei tudo aí para poder fazer um novo. Futuramente eu acho que eu mostro para vocês aí esse processo num outro vídeo, onde eu fiz um quadro de ferramentas maior. E aí eu quero pedir para você já deixar o seu like também, inscreva-se aí no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que sai aqui de novidade neste canal. E aí eu removi todas as ferramentas mesmo para ganhar espaço. Removi também a bancada que eu tinha. Eu fiz uma bancada nova, vai sair nos vídeos futuros. Vocês podem ter uma noção de como estava sujo, acumulado poeira. Então eu comecei pintando o chão aí da oficina. Passei uma demão de tinta para poder melhorar a situação. Fui pintando tudo aí, passei 2 demãos de tinta para poder ficar mais fácil de limpar. E aí comecei pintando também as paredes. Preparei a tinta num tom de cinza escuro. Aí não ficou muito no tom de cor que eu queria, ficou um pouco claro. Então coloquei um pouco mais de pigmento aí para escurecer a tinta. E foram várias demãos de tinta para chegar no tom desejado. Fui passando tudo aí. E vocês podem ver que mesmo pintando tudo, ela ainda não ficou na cor que eu queria. Quando a tinta estava molhada, ela ficava bem escuro, mas quando secava, ela ficava no tom cinza claro. E aí fui aumentando a pigmentação da tinta, colocando mais tinta escura para poder ir chegando no tom. E aí, enquanto a tinta secava, já tinha pintado as outras paredes também num cinza mais claro. Resolvi instalar algumas prateleiras, que algumas coisas não tem jeito, né? A gente tem que acabar deixando para dentro da oficina. Então, peguei bastante dias de chuva aí, tive que colocar o torno para dentro, mas como ele era pequeno, eu ainda consegui trabalhar. Então, fiz alguns furos na parede. Aproveitei para testar uma trena laser que eu comprei e deu certo. Futuramente eu lanço para vocês no canal aí um vídeo sobre um review dela, para ver se vale a pena. Coloquei a tábua também nessas mãos francesas que eu construí.
Fixei elas para não correr o risco de cair também, porque foi bastante peso em cima delas. E aí eu vi que ia ser pouco, decidi colocar outra mão francesa. Coloquei as tábuas também, cortadas no tamanho ideal. Fixei todas elas. E aí vi que precisava de mais outra prateleira. As buchas plásticas. E aí a gente usa a parafusadeira para facilitar o trabalho também, né? Mais uma tábua aí. E essa prateleira eu vou usar para guardar as ferramentas elétricas aí. E aqui nessa etapa do vídeo, como vocês podem ver, a tinta não ficou legal. Acabou saindo aí do chão. Então, e ficou bastante esburacado. Então decidi optar por uma segunda opção, que é o cimento autonivelante. Fiz uma mistura aí com esse cimento. Usei a furadeira para poder misturar, facilitar o processo, porque ele é bem pesado. Bater isso aí só com uma espátula manual é bem difícil. Então usei uma furadeira aí com a hélice na ponta, um misturador, e fui adicionando água aos poucos para que ela ficasse numa consistência um pouco mais firme e não tão líquida quanto ela fica normalmente. Como o chão é bastante irregular, eu preferi fazer ela um pouco mais grossa. Aí no final bati um pouco com a mão aí que já estava pronto e comecei despejando. Aí vocês podem ver que ficou alguns grumos, eu acabei quebrando com a mão mesmo. Não façam isso, utilizem luvas. E comecei o processo de esparramar todo o cimento pela área. Esse processo pede que utilize um rodo, que ele tem umas ranhuras na ponta, como se fossem uns dentes. E eu fui ver para comprar, é bem caro. E como o serviço era pouco, eu decidi não comprar ele. E aí eu tive a ideia de utilizar um rastelo de grama que eu já tinha aqui em casa. E mesmo assim é bem mais barato. Então ele funcionou perfeitamente, como vocês podem ver. E aí eu despejei todo o cimento que eu tinha no balde pela área. E nesse momento eu pensei que ferrou tudo. Porque como vocês podem ver, foi bem pouco. Eu comprei esse cimento falando que ele era para 11 metros quadrados. E a minha área aí tem apenas 9. E falei que não, eu pensei que não ia dar. Mas aí quando eu comecei a esparramar, ele começou a cobrir bem a área. E no vídeo acelerado vocês podem ver que ele escoa bem. Só que na hora ali, sem estar com o vídeo acelerado, não é perceptível tão fácil assim. Então, utilizei o rastelo aí, demorou bastante para poder conseguir deixar totalmente uniforme aí pela área que eu tinha. Aí o rastelo, vocês podem ver, escoa bem o produto. E aí nessa hora eu já estava mais conformado, suando igual tampa de marmita, mas eu vi que o produto ia dar. Como o chão ele tem um desnível, ele escoou mais fácil e foi cobrindo bem os furos aí, como vocês podem ver. E aí utilizei o rastelo para poder furar umas bolhas, que aí pede um outro rodo também, que também tem um valor alto, mas o rastelo usei ele batendo aí por cima e cobriu bem as bolhas, como vocês podem ver. E esse foi o resultado final. Aí eu gostei bastante, ficou bem lisinho, ficou muito legal, cobriu os principais buracos que tinha no chão, as irregularidades que tinha, ficando muito mais liso. E esse foi o resultado final aí, após 12 horas. O fabricante pede 5 horas para poder pisar, então eu deixei secando aí por 15 horas. E esse foi o resultado final, ainda um pouco úmido, mas muito gratificante. E essa é a parede final.
esse tom de cinza que eu queria. E aí eu comecei retocando os cantos da parede aí para não sujar tanto, mas vocês podem ver que não deu muito certo. E comecei pintando o chão aí utilizando um rolo e passando a tinta num tom cinza mais claro. Para facilitar a limpeza durante o dia a dia de uso, uma tinta ela permite que a sujeira, a poeira não fique mais fácil de ser limpada, né? Você passar uma vassoura aí já resolve o problema. E aí passei 2 demãos de tinta e o resultado, como vocês podem ver agora, ficou perfeito, muito legal. Um pouco manchado as paredes na lateral aí, mas perdoe o pintor aqui de primeira viagem. E aí as prateleiras não estão 100% organizadas, mas já está bem funcional. E aí nessa parede com o tom cinza escuro, resolvi colocar a cereja do bolo, que é o adesivo com a minha logo do canal. Eu fiz um adesivo, colei aí, como vocês podem ver, fui removendo cuidadosamente para que o adesivo não rasgasse e colasse totalmente na parede. Removendo com bastante calma, sem muito estresse. E à direita aí vocês podem ver o spoiler de como está ficando o painel de ferramentas, né? Então já dá para ver um pouco aí a disposição como ficou. E agora comecei a remover a máscara do adesivo, que ela facilita a aplicação. Com bastante cuidado para não remover. Só que o adesivo na parede não cola bem, como eu já temia. Então esse foi o resultado final. Mas depois de 2 dias ele descolou. Então eu tive uma nova ideia, onde eu comprei uma placa de acrílico e ele ficou desta forma. Ficou bem mais bonito. Aí vocês podem acompanhar como ficou a disposição das máquinas, bem mais organizado, bem mais bonito. A logo aí também na máscara. Um pouco do painel de ferramentas sem estar totalmente organizado. Vocês vão ter um spoiler aí também da bancada. E era isso. Um grande abraço, até o próximo vídeo. E esse vídeo aí merece o seu like, né? Se inscreve no canal e até a próxima.